Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Chegamos ao segundo dia da nossa novena, novena em preparação para Pentecostes, para celebrarmos a vinda do Espírito Santo sobre toda a igreja. E para isso estamos preparando nossa alma para receber esse doce hóspede, o doce hóspede de nossas almas. São Paulo ele escreve dizendo, né, não sabeis que sois templo do Espírito Santo de Deus e que o Espírito Santo de Deus habita em vós? Pois é, muitas vezes nós não nos damos conta disso e por isso cuidamos muito mal de nós mesmos e do Espírito Santo que habita em nós. Mas ele é o doce hóspede de nossas almas. Ele irradia sobre nós a luz divina, nos faz merecedor da vida eterna e nos reveste de graça santificante. O Espírito Santo de Deus é quem nos conduz, nos orienta, nos santifica. São Tomás de Aquino escreve uma coisa muito importante, muito interessante, que todos nós devemos ter conhecimento. Ele diz assim: o Espírito Santo é para a nossa alma o que a nossa alma mesmo é para o nosso corpo. E como o nosso corpo não pode viver sem alma, uma alma privada do Espírito Santo é morta. É morta para a graça, é morta para o santo amor e é incapaz de conquistar méritos para o céu. Ai de quem expulsa o próprio Espírito Santo, doce hóspede de nossas almas, porque ao expulsar o Espírito Santo por meio do nosso pecado, nós estamos expulsando o amor, a graça, e a nossa própria vida perde todo o sentido. Nós perdemos a vida eterna. Nós não vivemos sem o Espírito. E porque o Espírito Santo hospeda-se em nós, mora em nós, nós nunca estamos sós. Por isso, Jesus Cristo disse que enviaria um paráclito, um advogado, um defensor, que nós não ficaríamos sós quando ele fosse elevado ao céu, quando ele ascendesse ao céu, melhor dizendo, né? Ele nos deu o Espírito Santo para que nós não estivéssemos sós. Então, em nenhuma circunstância, em nenhuma situação de nossas vidas, nós estamos sós. O Espírito de Deus nos conduz e habita em cada um de nós. Agora é preciso que nós tomemos cuidado com as nossas ações, com o nosso dia a dia, para não acabar expulsando de nossa alma o Espírito Santo, porque o Espírito Santo de Deus não pode habitar na imundície do pecado. Você tem consciência do que é ter um Deus habitando em ti, estando contigo por todos os momentos de tua vida, ou melhor, em todos os momentos da tua vida? Se nós tivéssemos a plena consciência disso, muitas coisas seriam diferentes em nossa vida. Se nós soubéssemos usar o grande poder desse Deus que habita em nós a nosso favor, nós seríamos plenamente felizes. Mas muitas vezes nós não temos consciência disso. Porém, podemos começar a exercitar isto desde já. Sabendo que o Espírito Santo de Deus habita em nós, não nos abalemos em nenhuma circunstância. Peçamos sempre ao Espírito Santo de Deus que nos ajude, que nos conduza, que nos oriente, que nos ensine, que nos mostre o caminho por onde devemos seguir. E seguindo com o nosso estudo sobre os dons do Espírito, hoje nós vamos falar do segundo dom, que é o dom da inteligência. São Tomás de Aquino diz que nós nascemos em duas trevas, a treva da ignorância e as trevas do pecado. A ignorância no sentido da falta de inteligência. Então nós precisamos pedir constantemente esse dom ao Espírito Santo de Deus. Mas nós não estamos falando de uma inteligência acadêmica, de uma inteligência que se adquire por meio dos livros. Não, nós estamos falando de uma experiência que é dom do Espírito Santo, que ele concede àqueles que lhe pedem. Vocês lembram quando Jesus ressuscitou, que ele apareceu aos seus discípulos, apareceu para vários e depois apareceu aos 12? Jesus abriu-lhes a inteligência. Ou seja,
deu-lhes a capacidade para entender as Escrituras, para entender os desígnios divinos, para entender aquilo que havia acontecido com Jesus, o projeto de Deus. Quando nós pedimos a Deus, ao Espírito Santo de Deus, que nos deu o dom da inteligência, nós estamos pedindo ao Espírito Santo para que nos ajude a compreender os desígnios divinos, a entender as coisas como Deus mesmo as entende, como Ele mesmo as designou para que fossem. A palavra inteligência, ela deriva de intelligere, que significa ler dentro, penetrar a fundo. Então, quando nós pedimos o dom da inteligência, nós estamos querendo conhecer as coisas na sua essência, né? As coisas reveladas a Deus, penetrar nos desígnios de Deus, naquilo que Deus tem para cada um de nós. E o mais interessante é que o dom da inteligência, ele não está atrelado à base acadêmica, ter inteligência acadêmica. Não, são coisas completamente diferentes. E uma pessoa, por mais humilde que ela seja, ela pode ter esse dom por causa do grande amor com o qual ela ama a Deus. Então, por causa desse amor que ela tem por Deus, ela adquire o dom da inteligência, dessa intimidade com Deus, de ter sabedoria, de ter conhecimento, de interpretar, na verdade, né, a vontade de Deus. E, inclusive, em Mateus 11:25, Jesus faz uma oração onde ele diz assim, ó, eu te bendigo, Pai, Senhor do céu e da terra, porque escondeste essas coisas aos sábios e entendidos e as revelaste aos pequeninos. Deus nos deu essa capacidade de conhecer as coisas do alto, de ter intimidade com Deus. E por causa dessa intimidade, por causa dessa inteligência, nós também passamos a nos enxergar melhor. Inclusive, esse dom da inteligência, que também para alguns chamam de dom do entendimento, ele faz também com que nós tenhamos horror ao pecado. E enxerguemos com mais nitidez os males que o pecado causa em nossas almas. Por isso, a grande maioria dos santos, né, quanto mais se aproximam de Deus, quanto mais santos, mais consciências do seu pecado, mais consciência do seu pecado eles tiveram por causa desse dom da inteligência, dom do entendimento. Peçamos então ao bom Deus nessa novena que ele nos dê a graça da inteligência espiritual.